Olá a todos e a todas, teremos aqui uma aula com Rodrigo Berhardt, sou eu que vos falo, tudo bem com vocês? Veremos hoje uma análise de ciências humanas, questões que vão desde a questão de número 22 até a questão 25. Vamos lá. Bom, essa questão é importante aqui no teravestibulares.com.br, com Rodrigo Berhardt, mais de 1000 aulas. Nós veremos então na questão 22, continuando então a análise das questões, fazendo não só a análise, como a resolução comentada, não só também comentada, como digitalizada, como você deve pensar na hora da prova. Então, que é um diferencial nosso aqui, né, no Teravestibulares, trabalho feito por Rodrigo Berhardt, por mim. Bom, questão 22, eu vou falar de uma música do Arnaldo Antunes, que era ex-Titãs, né? Uma banda super conhecida chamada Titãs. Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong, produzem com matéria-prima brasileira, para competir no mercado americano. Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné. Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul. Crianças iraquianas, fugidas da guerra, não obtêm visto no consulado americano do Egito para entrarem na Disneylândia. Então, a música Disneylândia. Na canção, ressalta-se a coexistência no contexto internacional atual das seguintes situações. Que no caso, a música vai falar então dessa relação da canção com as situações, com as seguintes situações: acirramento do controle alfandegário, estímulo ao capital especulativo. Bom, aqui ele fala principalmente de pilhas, pilhas americanas, matéria-prima brasileira, multinacionais japonesas, crianças iraquianas fugidas da guerra. Então ele vai falar mais da relação da ampliação das trocas econômicas, que tem a ver com o que eu vou escrever em vermelho, pilhas americanas, gasolina árabe, e controle e estímulo, seletividade dos fluxos populacionais. Crianças fugidas da guerra não obtêm visto no consulado americano. Então, a ampliação das trocas comerciais, econômicas, e a seleção dos fluxos populacionais. Então, não é a intensificação do controle informacional, que não fala isso, a adoção de barreiras fitossanitárias, não é falado na questão. D. Aumento da circulação mercantil e desregulamentação do sistema financeiro, não. E a expansão do protecionismo também não fala. Então, o que a gente pode inferir seria a letra B. Essa questão é uma análise de texto. Na verdade, a análise da música, suas palavras-chave. Então, o aluno e a aluna deve buscar, nesse caso, as palavras mais importantes do texto. E claro, meus queridos, você deve buscar aquilo que é importante do texto. Tá bom? Maravilha. Então, aqui, busca de palavras-chave. Tá? Aqui no caso, mercadorias são as palavras-chave. Gasolina, pilhas, alimentam eletrodomésticos ingleses, matéria-prima brasileira, mercado americano. Então, essa relação de trocas comerciais. Tá bom? Trocas econômicas. E aí, basta você procurar as palavras-chave mais importantes nesse caso. Tudo bem? Maravilha! Vou continuar aqui na questão 23. Temos algumas siglas, né? PDS, PSP, PTN, PRP, PTB, PDC, PST, PR, PL, UDN, MTR, PSB, PRT e finados.
Correio da Manhã, 1965. Bom, o que aconteceu aqui? Aqui é uma análise, 1965, com a extinção dos partidos importantes, com a extinção dos principais partidos políticos pelos militares. Porque nesta época, a Revolução de 1964, o chamado golpe militar, tá? Para cuidar do Brasil. O Brasil estava uma desorganização, os militares vieram para organizar e depois pegaram pesado. A imagem foi publicada no jornal Correio da Manhã, no dia de finados de 1965. Sua relação com os direitos políticos existentes no período revela a... Então aqui no caso, a adoção do bipartidarismo. Houve então a imagem publicada, né? Aqui no caso ocorre então o ato institucional número 2, que é o chamado AI-2, tá? Que outorga então pela ditadura civil-militar a extinção de todos os partidos políticos, tá? Por ato complementar do mal, Castelo Branco, então, que era o militar, chamado Castelo, 2 L's, né? Castelo Branco, que era o presidente, né, militar, ele faz o regime bipartidário. Regime bipartidário. Que consagra, então, em 1966, 2 partidos, a Arena e o MDB, que depois deu origem ao PMDB, que hoje é um dos partidos mais corruptos do Brasil. Pois é, Brasil. Movimento Democrático Brasileiro. Contribuiu para disfarçar a existência do Estado democrático, autoritário. Então isso aqui era um embuste, um modo de esconder da população o Estado autoritário. Estado autoritário. Ok? Ou seja, a chamada ditadura. No caso, era uma ditadura militar. Muito bem, então, nesse caso, extinção dos partidos nanicos, em todos, né? Retomada, aqui você usa negação, técnica de negação. Porque ele está falando dos principais partidos, ó, Partido Social Democrata, PTB, é um partido muito importante. UDN, União Democrática Nacional, PSB, tá? PL. Então, são partidos grandes. Então não são só os nanicos. Logo você usa a negação. Retomada dos partidos estaduais? Não. Aqui está falando finados, que foram mortos. Ó. Finados, mortos. Adoção do bipartidarismo regulado? Sim. Que é a Arena, partido ligado aos militares, e o MDB. Tá? D. Superação do fisiologismo tradicional? Não. Valorização da representação parlamentar? Não. Então, na verdade era mão de ferro, né? O Castelo Branco então instituiu então, a quebra dos partidos políticos, o Partido do Golpe Militar em 1964. Esse golpe foi dado em 64. O AI-5, o AI-2 foi feito então em 1965. O que é o AI-2 mesmo? Ato institucional, extinção dos principais partidos políticos. Mas na verdade, todos. E aí eles criam 2, a Arena e o MDB. Tudo pau mandado. Bom, na questão 24, o gigante da indústria da internet, o Google, em gesto simbólico, mudou o tratamento que conferia à sua página palestina. O site de buscas alterou sua página quando acessada
da Cisjordânia. Em vez de territórios palestinos, a empresa escreve agora Palestina, logo abaixo do logotipo. Versículo D. Google muda o tratamento de territórios palestinos na Folha de São Paulo, 4 de maio de 2013. O gesto simbólico sinaliza pela mudança no status do território palestino. Significa o surgimento de um país binacional? Não, ainda não foi conferido. Fortalecimento dos movimentos antissemitas? Não. Antissemita quer dizer anti-judaico. Não, isso não é verdade. Tá bem, né? Isso é péssimo. C. Esvaziamento de assentamentos judaicos. Também não, os assentamentos judaicos são grandes. Isso fica entre Israel e Palestina. Bom, voltando aqui, esvaziamento dos assentamentos judaicos? Não, os assentamentos estão aumentando. São colônias judaicas que vão povoando essas regiões próximas da Cisjordânia. Reconhecimento de uma autoridade jurídica? Sim. Que a autoridade, o gesto simbólico do Google demonstra então que isso é um gesto simbólico de reconhecimento da autoridade palestina. Tá? Significado então autoridade jurídica palestina. Esse gesto foi um tipo de consequência de reconhecimento por parte da ONU. A ONU já reconhece. Vai da ONU como Estado observador. Tá? Bom, o que é Cisjordânia? Cisjordânia é uma região em que existem então população de Israel mesmo, os israelenses, e também vivendo tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza. Nós temos então os palestinos, então vivem lá palestinos, claro, outras etnias, né? Os povos israelenses. Nessa parte aqui eles convivem juntos, uma parte palestinos e outra parte israelenses. Existem conflitos, diversos conflitos. Os palestinos querem a formação de um país e os israelenses não admitem. Então ali Jerusalém, Hebron e Nablus, as cidades mais conhecidas. Tel Aviv está fora, né, já dentro do território, e Haifa são as regiões mais importantes. Bom, aqui houve uma construção enorme de um muro gigantesco que vai separando então os assentamentos judaicos israelitas, aqui os assentamentos, e o muro que vai separar então os israelenses dos palestinos. Então, na minha opinião, acho que uma hora ou outra, aqui são cidades judaicas também, passando da hora de... Estão misturados, esse é o problema. Misturou-se bairros judaicos com bairros palestinos, cidades, né? E a confusão já é meio grande aí, né? Então aqui é o muro da Cisjordânia, já separando Israel da futura Palestina, talvez, né? E os israelenses estão basicamente empurrando os palestinos para próximo da Jordânia. O que eu acho interessante, bom, um muro que formou lá em Berlim, sendo feito em Israel. Às vezes eu não entendo as reivindicações israelenses, mas é o medo do terrorismo, né? O medo das represálias. Realmente o Estado de Israel sofre com homens-bomba, etc. Que não é nada agradável a um país, né? Bom, aqui é uma questão bem complexa, geopolítica, de um país que foi criado meio às pressas no final da Segunda Guerra Mundial, misturou populações de etnias diferentes e deu que deu uma briga infinita, né? Espero que um dia isso aconteça, que dê tudo certo, que o Olmert, que é o primeiro-ministro de Israel, assentamentos menores que o Olmert promete desmantelar. Ele quer diminuir alguns assentamentos e promover então uma fronteira
Israel, aqui é a fronteira de 1967, o que a gente vê atual. Então Israel está avançando territorialmente sobre a Cisjordânia, né? É bem complexa, a situação bem difícil aí, não é fácil não. Mas vamos continuar aqui. Esperamos que um dia a paz se firme, né? Questão 25. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Tudo estaria perdido se o mesmo homem, o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo exercesse esses três poderes: o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Assim, criam-se os poderes legislativo, executivo e judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade. Sendo esta, não existe sem uma mesma pessoa ou um grupo exercer os referidos poderes comitantemente. Então ele está falando dos poderes, Montesquieu, então, do espírito das leis. Então aqui o livro original, né? Montesquieu. Então está aí a origem dos três poderes: legislativo, que aqui no Brasil é o Senado; executivo, formato Senado e Câmara dos Deputados; executivo, que é o órgão, a parte presidencial do comando do poder do governo; judiciário, aqui no Brasil, comandado pelo Supremo Tribunal Federal. A divisão e a dependência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em um Estado. Isso pode ocorrer apenas sob um modelo político em que haja a. Exercício de tutela sobre atividades jurídicas e políticas; b. Consagração do poder político. Consagração do poder político. Consagração do poder político pela autoridade religiosa, que não é o caso, né? Ele não falou isso. Exercício da tutela sobre as administrações, não. C. Concentração do poder na mão das elites técnico-científicas, também não fala isso. Estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições do governo. Então ele separa os poderes, separação dos poderes. Poderes legislativos, poder legislativo, poder judiciário e poder executivo. Só para vocês saberem, o presidente da República faz parte do poder o quê? Executivo. Ok? Poder judiciário, Supremo Tribunal Federal, que é exemplo do Brasil. Legislativo, Senado e Câmara. Estamos bem mal representados, né? Executivo também, que no caso a presidência e os ministérios, etc. Bom, basicamente o governo como um todo. Legislativo faz as leis. Poder judiciário julga. E poder executivo executa as ordens e também cria ordens, né? Cria a execução de atividades governamentais, etc. Que ora são ligadas à lei e ora são criadas por ela. Beleza? Então, de maneira geral, é só uma análise de texto, essa questão nada muito difícil do Enem, né? Vimos então a divisão histórica. Montesquieu viveu na época então da Revolução Francesa, né? A Disney, questão da Disneylândia. Vimos então a ampliação das trocas econômicas, a seletividade dos fluxos populacionais, ou seja, a seleção das pessoas que entram nos países. Extinção dos partidos políticos em 1966, 65.
Criação dos dois estados, Arena e MDB, Movimento Democrático Brasileiro, depois deu origem ao PMDB, grande partido. Bom, deixa eu ver lá, né? Partido grande mesmo. Questão 24. Um gigante da indústria da internet, o Google, então ele reconhece a autoridade jurídica da Palestina. Falamos um pouco do caso dos assentamentos judaicos e palestinos, problema da Cisjordânia, do muro que separa então Israel da futura Palestina, ou dos assentamentos palestinos, das cidades palestinas. Vimos então Montesquieu, que cria a divisão dos poderes. Montesquieu então separa poder jurídico, legislativo, judiciário e executivo. Legislativo, judiciário e executivo. São os chamados três poderes. Ligados então a Montesquieu. Montesquieu, que foi importante na formação dos três poderes. Quais são mesmo? Poder legislativo, que formula as leis, judiciário, que julga, executa o julgamento, e o executivo, que executa as ordens, tanto do poder da presidência, por exemplo, aqui no caso, presidencialismo, né? Ela executa a administração pública, né? Administração pública. E aí vai governar o país, cidades, etc. Tá bom? Então um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.